José Carlos, seja muito bem-vindo. José Carlos de Paula, que é presidente da ProSoja Maranhão. Muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas e ao Realidades da Safra. Bom dia a todos, é um grande prazer estar mais uma vez com vocês, informando como está a realidade aqui no Maranhão. Muito obrigada, é um prazer receber você por aqui. E, José Carlos, eu queria saber como é que está aí a situação da colheita da soja, como que está o ritmo de colheita por aí e também como é que está o milho safrinha. O ritmo da colheita vem avançando cada dia mais, hoje estamos com 61% da área já colhida em todo o estado, né, porque o estado é grande, né, grandes extremidades aí, mas a pouco o pessoal está conseguindo, os agricultores estão conseguindo retirar, fazer a colheita aí. O grande problema é a logística. Nossa, que atrapalha muito, porque nós não temos armazéns próprios, na maioria das fazendas, né? Uma deficiência muito grande, mas os comercializantes, os comerciantes já estão abrindo mais vagas e estão exportando já alguma coisa direto a Porto. Referente à safrinha, segunda safra, né? Já está tudo plantado e aguardando mais chuvas aí para uma regularidade maior dessa safrinha aí que esperamos ser o lucro do agricultor. E José Carlos, me diga uma coisa, só voltando um pouquinho na questão logística, o quanto que isso está impactando em relação a se formar um gargalo, né? Porque precisa escoar essa soja e precisa também chegar os insumos na propriedade para fazer os tratos culturais no milho, para fazer tudo o que é necessário. Como é que está esse vai e vem? Tem escassez de caminhão, tem escassez de armazém. Queria que você ampliasse um pouquinho mais essa situação aqui para a nossa audiência, por favor. Impacta em tudo, né? Primeiramente, o custo operacional disso. O frete quase que dobrou, né? As rodovias federais e piores estão as estaduais. As federais têm ponte, têm mudança de trajeto, isso encarece bastante, né? E um período chuvoso, onde você não pode ter trafegabilidade em alguns pontos, porque corre o risco de tombar a carga e tudo mais, então se torna um pouco mais demorado para fazer esse trajeto. Né? Um exemplo, nós estamos aqui no sul, para você levar uma carga para o porto, antigamente você demorava aí de 2 dias, né? Hoje está de 3 a 4. Então, isso impacta bastante. E fora isso, o agricultor vem preparado. Para a safrinha não é o grande problema, a segunda safra não é o grande problema. Mas o problema é o escoamento da safra, que impacta bem, que as trade que comercializam querem fechar os contratos, aproveitar esse preço baixo, né? Então, é complicado aqui para o agricultor hoje, para ele ter uma rentabilidade. Esse ponto também que você falou é importante. Essa demora, esse gargalo, ele acaba prejudicando o produtor no fluxo, na liquidez de negociações dele? Acaba porque é o seguinte, quando você tem uma carga para você entregar, os pagamentos são pós-entregas, né? A maioria dos contratos. Então, mesmo você fechando, você tem que fazer o compromisso daquele contrato ali e entregar. E acaba impactando porque a demora do recebimento, demora a classificação, soja úmida, soja variada, então isso interfere, atrapalha muito o andamento da safra. E, José Carlos, me diga uma coisa, como é que estão as negociações? Quanto por cento dessa soja já foi negociada, já foi comercializada? Como é que está a rentabilidade do produtor em relação aos custos de produção? O que já foi fechado, o agricultor não está tendo renda, né, pelos custos que tem. E o agricultor, uma média de 55% já foi fechado. Ele está aguardando um pouquinho mais e há um pique de mudança, né, de preços aí para ele continuar fechando, porque tem um espaço até 31/7 para ele fechar nos armazéns aqui. É aquele que tem condição até de segurar. Mas aquele que não tem condições de segurar, hoje não está tendo renda, porque o custo ficou maior do que o custo operacional, o custo logístico, o custo dos insumos, ficou maior do que os valores que imaginava, que seria uma soja aí mais ou menos de 125 a R$ 130. E o comércio aqui está em 115. Então, bem diferente, são R$ 15 aí que poderia entrar no bolso do agricultor. E observando o milho safrinha nesse momento, qual que é a situação das plantas no campo, José, e quais são as perspectivas para o desenvolvimento do milho? Segunda safra, hoje a gente tem uma expectativa melhor, que os preços aqui do mercado interno se valorizaram muito, que está tendo uma falta grande de mercado. Nós temos uma empresa grande, que chama Impasa, que também está comprando, mas não está acompanhando o preço do mercado interno, né? Mas a expectativa é que venha uma safra cheia,
né, segunda safra aí, que supere as margens anteriores de 89 sacos, né, e a chuva vem ajudando também. Perfeito. E, José Carlos, agora no finalzinho da nossa conversa, eu queria deixar esse espaço para você trazer, então, alguma complementariedade, alguma dica ou alguma informação que você acha, então, que seja importante para os produtores maranhenses. É, nossa apreensão muito grande é referente a uma taxa que o governo criou, a taxa SEG, de 1,8. Né? É difícil hoje o agricultor ter mais essa taxa, mais essa despesa. Mas a gente entrou com uma ação e esperamos aí que o judiciário reveja a situação, né? E a gente confia muito no judiciário hoje maranhense, que vê que o agricultor hoje não pode ser penalizado com uma taxa inconstitucional, né? Mesmo tendo a AD 132 e limitaram seus fundos, então nós achamos que nós vamos conseguir um mérito aí na justiça, porque a ProSoja entrou contra o governo e o governo quer cobrar, além de cobrar do estado do Maranhão, quer cobrar do estado vizinho que faz exportação e ele está aqui. Então a gente já tem conversado com o governo, tem conversado com as coisas, mas nós temos uma ação para defender o agricultor. Perfeito, José Carlos, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas e no Realidades da Safra. Obrigado, estamos à disposição. Bom trabalho para vocês e obrigado por participar mais uma vez, olhando a realidade do Maranhão e dos agricultores que querem fazer o estado crescer. Tá aí, então, estivemos com o José Carlos Oliveira de Paula, ele que é presidente da ProSoja Maranhão, nos trazendo as informações, portanto, a respeito da colheita da soja por lá. E o que está preocupando agora nesse momento são os gargalos logísticos e de armazenamento, e também sobre o milho segunda safra que já foi plantado. Os produtores, segundo o José Carlos, já estão preparados para fazer todo o trato cultural, mas fica aí essa questão logística atravancando um pouco, portanto, a soja, o escoamento e também as negociações, já que os produtores, então, precisam escoar essa soja para conseguir fazer avaliação, fazer secagem, conseguir fazer as suas comercializações, os seus negócios.